Não vai para vocês. Então, página 40, questão de número 1, ela fala o seguinte: determine para cada função a seguir o zero e o seu ponto de interseção da reta com o eixo y. Eu vou mostrar a vocês duas situações que são, para mim, são muito importantes. Tá? Primeira delas, eu já mostrei a vocês anteriormente, como é que se acha o zero de uma função afim? A função afim tem uma fórmula, y igual a x mais b. Mas como é que você pode achar o zero direto sem fazer muita coisa? X, no caso, zero da função é o valor de x. X é sempre igual a menos b sobre o valor de a. Então, repetindo, hein? X, no caso, zero da função é o valor de x. É sempre igual a menos b dividido pelo valor de a. Isso é o zero. Então, na nossa função letra A, é y igual a 3x menos 18. Reparem que o A é 3 e o B é o menos 18. Para achar o zero da função, o que fazer? X igual a menos, entre parênteses, menos 18, sobre 3, que é o valor de A. Menos dá mais, correto? Então, 18 sobre 3 é igual a 6. Então, o zero da função é igual a 6. Achamos. Olha bem que interessante, como é que é rápido. Agora, outra coisa que eu acho importante. Gente, guarda o que eu estou falando com vocês, anota aí, por favor. Ele quer saber também o ponto de interseção, quer dizer, o ponto que corta o eixo y. Em uma função afim, eu passei até numa transmissão online, mas faz tempo já. Uma função afim, o valor de b, olha bem, o valor de b é o valor que corta o eixo y. Vou repetir, hein? Em uma função afim, o valor de b é o valor que corta o eixo y. Olha a função na letra A. Quem corta o eixo y? É o menos 18. Correto? Como ele quer o ponto, então, no caso, é 0 e menos 18. Ou seja, não tem que fazer praticamente conta alguma. Guarda isso, você vai ganhar tempo. Então, repetindo, o zero da função é x igual a menos b sobre a, dividido por a. E o valor que corta o eixo y é sempre o valor de b. Então, ficaria um par, um ponto, 0, o valor de b, como está na sua telinha. Fechei aí. A segunda função, letra B, y igual a menos 4/3 de x mais 1. Ah, mas fica mais difícil sim, porque tem uma fração, né? Para achar o zero, reparem que o A é menos 4/3 e o B é 1. Correto? Então, pelo que eu acabei de falar, ficaria x igual a menos 1 dividido ou sobre menos 4/3. Menos e menos dá mais, correto? Dá mais. Como é que se faz uma divisão que envolve uma fração? Repete o primeiro valor, no caso é 1, e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso de 4/3 é 3/4. 1 vezes 3/4 é o próprio 3/4. Então, quer dizer o quê? O zero da função b é o 3/4. Achamos. Agora, vamos achar o valor que intercepta, que corta o eixo y. No caso, b vale 1. Não é isso? Então, o ponto que corta o eixo y é 0,1. Porque b vale 1. Ó, terminamos, gente. Letra C. A minha função agora é apenas 18x.
Reparem que o A é 18 e o B é 0. Como para se achar o zero da função? É menos B sobre A. E B é 0. Logicamente, o zero da função x é igual ao próprio zero. Então, x é 0. Agora, vamos ver quem intercepta o eixo y. Lembra que eu falei que é o valor de B? Como B não tem aí, também é 0. Então, o ponto que passa, intercepta o eixo y, é 0,0. E essa função, quem quiser escrever aí, aonde B de função linear, uma função do primeiro grau, ou a função afim, aonde B é igual a 0, ela recebe o nome de função linear, que ela é uma linha que vai passar sempre pela interseção, pela origem do plano cartesiano. Ok? Questão de número 2. Ele fala o seguinte, é uma questão adaptada da PUC de Minas Gerais, fala o seguinte, a função definida por R de t é igual a t mais b. Expressa o R, é o rendimento em milhares de reais de certa aplicação. T é o tempo contado em meses. Então, T é o tempo em meses. R é o resultado de uma aplicação financeira. Aí ele me dá duas situações. Ele me dá R de 1 igual a menos 1 e R de 2 igual a 1. Essa parte aqui ele está voltando lá no início, quando nós começamos a trabalhar as chamadas relações e a parte inicial de função, do capítulo de número 10. Então, ele fala que R de 1 é igual a menos 1, R de 2 é igual a 1. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer o seguinte, quando eu trocar o T por 1, o valor de R passa a ser menos 1. Quando você trocar o T por 2, o R da minha função passa a ser 1. Então, com isso, o que eu posso fazer? Eu vou montar duas equações. Uma para R de 1 igual a menos 1, a outra para R de 2 igual a 1. Então, vamos lá. Trocando o T por menos 1, por 1 quer dizer a função ficaria igual a menos 1. Então, 1 vezes A dá A. A mais B igual a menos 1. Fiz minha primeira troca. A segunda troca, quando o T for 2, R é igual a 1. Então, eu faço T igual a 2 e faço R igual a 1. Ficaria, então, o quê? 2 vezes A dá 2A. 2A mais B igual a 1. Então, olha que interessante que você monta um sistema, né? E qual a finalidade do sistema? É você criar, você resolver a tua equação. No caso, eu vou aí achar o valor de A e B. A forma de resolver o sistema, você que vai escolher. Então, eu vou escolher resolver por adição. Então, o que eu vou fazer? Olha bem, não está marcado aí, tá? Eu vou multiplicar a minha primeira equação por menos 1. A primeira equação por menos 1. Aí ficaria o quê? Menos A menos B igual a 1. E vou manter a segunda equação intacta. 2A mais B igual a 1. Eu vou somar agora as minhas equações. Menos A mais 2A fica só A. Menos B mais B eu posso cancelar. 1 mais 1 igual a 2. Então, quer dizer que A vale 2. Achei A valendo 2. Tem que achar agora o valor de B. E como se faz isso? Escolhe-se uma das equações, troca-se A, no caso, por 2 e vou achar B. Eu vou escolher a equação de número 1 ainda, a primeira equação. Como A é 2, ficaria então 2 mais B igual a menos 1. Então, B igual a menos 1 menos 2, B igual a menos 3. Por isso que ele colocou ali, ó,
Resolvendo o sistema, tem-se que A é igual a 2 e B é igual a menos 3. Então, a nossa equação do primeiro grau, nossa equação afim, função afim, ficaria então o quê? R de t igual a 2t, porque A é 2. Menos 3, porque B é menos 3. Essa é a minha equação geral. Aí a gente faz uma perguntinha. Nessas condições, calcule o valor do rendimento em 4 meses nessa aplicação. Então, como T é o tempo em meses, eu vou trocar T por 4. Então, 2 vezes 4 menos 3. 8 menos 3 dá 5. Como ele falou que os rendimentos são em milhares, então, R$5.000 será o rendimento final dessa aplicação financeira. Vamos lá, pessoal, questão número 3 agora. Ela é bem simples. Calcule o valor de M, de modo que a função definida por a seguir seja constante. Então, f de x, entre parênteses, 2m menos 6 sobre 3x mais 2. Agora, quando uma função ela é constante? Quando o valor de a, quer dizer, o valor que acompanha x, é igual a zero. Então, para ser constante, o valor de a tem que ser igual a zero. Ou seja, 2m menos 6 sobre 3 é igual a zero, para ser constante. O 3 divide e passa multiplicando. Como 3 vezes 0 é zero, fica então 2m menos 6 igual a zero, 2m igual a 6, m igual a 3. Olha como é que algumas questões são bem rápidas mesmo, bem diretas. Questão de número 4. Sibeli trabalha como vendedora em uma loja. Seu salário é dividido em 2 partes. A primeira parte é uma parte fixa, R$ 950. E a segunda parte é uma comissão de 3% calculada em relação à sua venda mensal. Então, é R$ 950 fixo, mais uma comissão de 3% de tudo que ela vender em um mês. Letra A. Chamando de Y o salário que ela vai ganhar. E X, a venda mensal dela. Ele quer que você escreva uma lei de formação, quer dizer, uma equação de função afim, né, que representa o salário que ela vai ganhar. Então, Y é igual a 950, que é o fixo, mais 3% de X. X, para mim, é a venda mensal dela. Só que aí vai. Porcentagem não é número. Para mim, 3% é 3 sobre 100, ou 0,03. Então, quer dizer o quê? A função afim que representa o que ela vai receber é Y, que é o valor que ela recebe, igual a 0,03x mais 950. Montamos o valor. Essa é a equação geral para ela. Letra B. Quanto Sibeli vai receber se em determinado mês ela vender R$ 3.250? Então, 3.250 é o valor de X. É o valor da venda mensal dela. Então, Y seria igual a 0,03 vezes 3.250 mais 950. Fazendo aí a multiplicação. Primeiro se faz a multiplicação. Daria R$ 97,50. Mais 950 deu um total de R$ 1.047,50. Ou seja, Sibeli vai receber, então, naquele mês, R$ 1.047,50. Letra C. No mês de setembro, Sibeli recebeu R$ 998 de salário. Nossa, só. Quanto ela vendeu nesse mês? Então, aí ele já me deu o salário. Ele me deu o valor de Y. Ele quer saber, então, o valor de quem? De X. Então, como eu sei que ela recebeu, então ficaria o quê? 998 igual a 0,03x mais 950. Mudando de lado, ficaria 998 menos 950 igual a 0,03x.
Então, 0,03x igual a 48. X igual a 48 dividido por 0,03, que daria, então, um total de R$ 1.600. Ou seja, no mês de setembro, Cibele vendeu apenas R$ 1.600. Então, observem que, para diversos fatores financeiros, administrativos, se utiliza a função afim. Ela é muito importante. Questão de número 5. Os valores cobrados por 3 planos de telefonia celular são representados na tabela a seguir. Então, plano A, B e C. O plano A tem um custo fixo mensal de R$ 35,00, mais 50 centavos por cada minuto adicional, a mais. Letra B, o plano fixo era R$ 20,00 e a condição mensal, custo mensal, é 80 centavos. Letra C, o custo fixo é zero, não é nada. Mas você vai pagar R$ 1,20 por cada minuto de conversa. Letra A, ele quer que você faça, que você escreva 3 funções relacionando o valor cobrado com os tempos que ele me tem aqui. Então, no plano A, como cada minuto é 50 centavos, então ficaria o que o plano A? 0,5x mais R$ 35,00, que é a parte fixa. O plano B, 0,8x ou 80, tanto faz, mais R$ 20,00, que é a parte fixa. No plano C, como não tem parte fixa, é apenas 1,20x, 1,20 vezes x. Ok? Letra B. Qual é o plano que cobra mais barato pelo consumo de 25 minutos por mês? Então, quer dizer que o tempo aí, no caso, o valor que eu usei para x, que é o tempo, é 25. Então, eu vou fazer em cada uma das equações que eu montei, trocar x por 25 e vou ver qual é o plano mais em conta, mais barato. O plano A, então, ficaria 0,5 vezes 25 mais R$ 35,00. Ficaria 12,50 mais 35, daria R$ 47,50. Isso é o plano A. O plano B, 0,8 vezes 25 mais 20. Daria 20 mais 20, R$ 40,00. E o plano C, 1,2 vezes 25, que deu R$ 30,00. Ou seja, no caso, o plano C é o que cobra mais barato, é o mais em conta. Questão de número 6. Uma função afim é definida por f de x igual a mx mais 3. Reparem que o A é a letrinha M. Sabendo que f de 1 mais f de menos 2 é igual a 8. Determine o valor de f de menos 1. Bom, se eu tenho que f de 1 mais f de menos 2 é igual a 8, eu vou ter condição de achar o valor de m. Porque f de 1 é a minha função quando x for igual a 1, e f de menos 2 é a minha função quando x for igual a menos 2. Então, trocando x por 1, ficaria m mais 3. Trocando x por menos 2, ficaria menos 2m mais 3. Então, m mais 3, menos 2m mais 3, igual a 8. Então, m menos 2m igual a 8 menos 6. Então, menos m igual a 2, m igual a menos 2. Então, eu achei o valor de m. Ou seja, então a minha função f de x ela era igual a menos 2x mais 3. Como eu quero saber o f de menos 1, eu vou trocar agora o x por menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 mais 3. Menos menos dá mais. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 mais 3 dá 5. Ou seja, f de menos 1 é igual a 5. Sétima questão é um gráfico, tá? Uma figura, hein? Também é adaptada.
Universidade Estadual de Goiás. Considere o gráfico de uma função real, afim, f. A função afim é dada por... Ele quer saber, olha bem, ele quer saber qual é a função que dá origem a esse gráfico. E como é que isso pode ser feito? De repente você não sabe. A função afim ela tem a forma geral. F de x é igual a x mais b. É a forma geral. Reparem que esse gráfico ele cortou tanto o eixo de x, como cortou o eixo, no caso, de y. No eixo y, ele cortou no valor de 1. Então, isso quer dizer o que para mim? Quer dizer que b é igual a 1. Isso agora eu já sei. E no eixo x, ele cortou em cima do 4. Então, no eixo x quer dizer o quê? Quando x é 4, a função é 0. Então, o que fazer? Eu vou trocar x por 4 e vou colocar no lugar da função, que é o f de x, 0. Ficaria, então, o que para você? 0 igual a 4a mais 1, que é o valor de b. Então, 4a é igual a menos 1. A é igual a menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4 é igual a menos 0,25. Ou seja, eu achei o valor de A. Então, formando a minha função, ficaria o quê? F de x igual a menos 0,25x mais 1. Resposta letra B. A questão de número 8, Unensinos, fala o seguinte: qual dos gráficos a seguir representa a reta y igual a 2x mais 3? Gente, não tem conta nenhuma nessa questão. Olha bem, de novo, hein? Não tem conta nenhuma nessa questão. Primeira coisa que você vai observar é 2x, y igual a 2x mais 3. B é 3. Então, B é o valor que corta o eixo y. Reparem que a única que não corta o eixo y é a C. Então, a C eu já descartei. Só pode ser, então, A, B ou D. Agora, o A é positivo. Se o A é positivo, a minha função ela é crescente. Ela vai subir. E qual dos três gráficos que me sobram, A, B ou D, ela é crescente? Na letra A. Então, a resposta aí é letra A. Página 43, mergulhando no fundo, fala o seguinte. Também uma questão de universidade adaptada. O gráfico ao lado representa a função real definida por f de x igual a x mais b. O valor de A mais B é igual. Então, eu quero saber o valor de A mais B. Repare que tem um gráfico aí. Primeira coisa que você vai observar. O gráfico cortou o eixo de y no 3. Então, quer dizer que o valor de B é igual a 3. Então, já tenho B. O gráfico cortou o eixo x no valor no ponto 2. Então, como cortou naquele ponto 2, é um ponto em que x é 2, y é 0. 2 e 0. Então, trocando o que eu tenho na minha equação, 0, que é y, igual a 2a mais 3, que é o valor de b. Então, 2a igual a menos 3, a igual a menos 3 sobre 2, que a igual a 1,5 negativo. Eu achei A. Como eu quero saber o valor de A mais B, menos 1,5 mais 3 é igual a 1,5. Então, questão de número 1, a resposta é a letra C, 1,5. Número 2. Uma corrida de táxi é cobrada um valor fixo inicial, chamando de bandeirada, mais uma quantia proporcional aos quilômetros percorridos. Se, por uma corrida de 8 quilômetros, você paga R$ 28,50, quanto você vai pagar numa corrida de 5 quilômetros, e 5 quilômetros você paga R$ 19,50? Então,
Qual o valor da bandeirada? Que é o valor fixo. O que acontece? Você sabe que uma corrida de táxi, você monta com ela uma equação de primeiro grau, uma equação afim. Y igual a x mais b. B é o valor da bandeirada. No caso, x é o valor do quilômetros percorrido. Então, na primeira função aí, ele andou 8 quilômetros. Então, 8A mais B igual a 28,50. Na segunda, ele andou apenas 5. Então, 5A mais B igual a 19,50. Ok? Se eu subtrair as equações, se eu subtrair a primeira pela segunda equação, 8A menos 5A dá 3A. B menos B eu posso cortar. 28,50 menos 19,50 dá 9. Então, 3A igual a 9, A igual apenas a 3. O valor de A é 3. Se eu achei A, eu posso achar o valor de quem? De B. Eu vou escolher uma das equações, vou trocar A por 3 e vou achar B. Vou pegar, no caso, a segunda equação. 5A mais B igual a 19,50. Então, 5 vezes 3 dá 15. 15 mais B igual a 19,50. Então, B é 19,50 menos 15. B igual a R$ 4,50. De novo, mostrando a vocês o quê? Muitas situações hoje, no nosso dia a dia, nós utilizamos a matemática em forma de contábil ou forma administrativa para alguma coisa. Tá bom? E a última questão, terceira questão. O salário mensal de um vendedor é R$ 650 fixos e 2,5% sobre o valor total de suas vendas. Ok? Ele quer que você monte uma equação para representar essa venda. Então, Y seria AX mais B. B, no caso, é valor fixo, R$ 750. A é o valor variável. Como é 2,5%, e porcentagem, gente, não é porcentagem, não é número. Ela passa a ser número quando ela vira fração ou quando ela vira valor decimal. Então, 2,5% é 2,5 sobre 100, que daria 0,025. Então, qual é a equação correta? Letra E. 750 mais 0,025x. Essa é a resposta final.